Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e tenho ele, aquela voz aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules, você sabe que no Hydra Podcast a gente conversa com a gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Léo Soltz, CEO da One Big Media. Seja Bem-vindo, muito Léo. bem-vindo. Obrigado. Sabe que é uma entrevista assim, cheia de interesses pra gente Exatamente. esse negócio aí que já... Então não é Prepare-se. uma entrevista, é uma consultoria. É uma consultoria. Exatamente. Depois, você então, você Gabi, passou, a gente põe na conta, tá? Põe na Consultoria. conta aí. Eu tô achando que devia. Tem todo mundo que assistir também. Ué, maravilha. Todo vamos mundo lá. quer saber Se isso. puder ajudar, tô aqui à disposição. Uma avalanche de Uais e Sou, se prepare, porque estamos em Mineiros aqui hoje. Todo mundo da mesa de pois é. Belo Horizonte. Descobrimos na mesa, eu deixar registrado, eu não sabia. Mais uma coincidência, né? Coincidências do mundo. Não, e eu chego aqui, para quem tá assistindo o podcast, e vejo uma cachaçinha mineira, lembrança do norte, pão de queijo e um docinho aqui. Docinho de leite. Docinho de Leite, olha só que maravilha. Tô Na me sentindo em palha, casa, na viu? palha. Tô me sentindo em casa, já adorei. Léo, A a gente- ideia é pra encantar os paulistas. Exatamente. Entendi. Mas encanta os mineiros também, viu? Oh. Diga-se É de isso aí. passagem. E a cachaça é pra tomar e tudo é pra comer. então, a Pinga, se a qualquer momento quiser acessá-la e lançar mão da Pinga, fica à vontade também. Ué, maravilha, maravilha. Então tá, farei. Léo, é o seguinte, cara, a gente começa com a mesma pergunta pra todo mundo. E depois a gente manda bala por onde a conversa nos levar. Você mexe com o quê? Eu mexo com o quê? Eu mexo com gente. Tá. Eu mexo com gente. Na verdade, o nosso maior patrimônio são as pessoas. Nós acreditamos na One Big Media. Nós somos uma media tech especializada em desenvolver criadores e envolver a audiência que esses criadores têm. Ou seja, nós construímos junto com os creators uma porta de entrada para um caminho novo. Né, mudando o mindset do que eles fizeram até um determinado momento, construindo junto com eles possibilidades para sequenciar a carreira dos mesmos, valorizando-os e fazendo com que o mercado possa comprar em bloco tudo aquilo que a gente traz, que são os nossos números, os nossos big numbers. Então, na essência, se fosse um pitch, esse é o pitch da One Big Media, uma media tech especializada em desenvolver criadores e envolver essas audiências sequencialmente. Primeiro, creators, depois audiência. E assim, falando assim, soa como uma versão digital do que o agente fazia pro produtor de um livro, ou agente de um artista. É algo assim? Olha, um agente? Faz sentido pensar assim? Eu acredito que pode ser um início de percepção para o seu público, Tá. para a gente começar essa caminhada, mas é muito mais do que isso. Né? Ou seja, quando a gente entra dentro do negócio do creator, primeiro a gente faz um processo de valuation e de avaliação de critérios que são diversos, inclusive a questão criativa. A criatividade é um dos pontos chaves do nosso negócio, mas não apenas a criatividade, a gente avalia os números daquele canal. Tá. E exatamente entramos no momento onde esse creator tem uma dúvida cruel de como seguir a sua trajetória. Normalmente os creators trabalham sozinhos. Né? É um trabalho muito isolado, muito independente, Deixa eu muito só, até vamos de qualificar. unidade. O que você tá chamando de creators, assim, só pra quem tá Bom, ouvindo? creators são as pessoas que criam conteúdo das mais diversas formas, nas mais diversas redes. Tá, mas aí você tá falando de conteúdo digital. Conteúdo Não tô digital. falando de um artista de quadro, tô falando de um criador de Um criador redes de sociais, um criador de rede YouTube, social, Instagram, exatamente. essa turma. Quai, TikTok. Ai, o Quai. Exatamente, Não o cheguei lá Quai. ainda. Nós somos top creators do Quai. Ah, que legal. Exatamente. massa. Estamos com a ferramenta praticamente desde o início das atividades. É recente, né? Tem... Exatamente. Nós estamos falando de pouco menos de um ano de Ainda não- estruturação. Esse não me pegou ainda. E a gente acompanhou muito o crescimento do Quai, continuamos acompanhando muito o crescimento do Quai. A gente acredita muito em parceria. É como os bons mineiros, né, gostam Sim. muito de uma boa parceria, como gostam de uma boa pinga, a gente acredita que esse é o nosso grande diferencial. E nós fazemos isso com redes e com pessoas. Então, os creators são pessoas que constroem conteúdo digital e é com eles o nosso papo. Entendi. Aí eles, na verdade, eles só pra entender o processo do Por favor, serviço, fica à tá? vontade. Então, você acha ou eles te acham nessas redes? Olha, são dois movimentos, Tá. tá, Mari? O primeiro movimento é o movimento onde nós temos uma ferramenta, um BI, que localiza, a partir de uma série de inputs que nós colocamos nessa ferramenta, os canais que nos interessam. A partir desse momento, a gente começa uma jornada de entendimento, um funil mesmo, não de compras, não de vendas, mas de compras, né? Ou Seleção. seja, a gente vai entender o que nós queremos, o que nossas verticais estão precisando, até consubstanciado pelo que o nosso time comercial precisa também. Então, Legal. há uma unidade muito grande entre os Tá. nossos heads de operação, heads de criatividade, head de comercial, ou seja, de marketing. A gente trabalha muito horizontalizado dentro da empresa. O nosso
nosso objetivo é realmente virarmos braços e pernas para que esse creator possa estar única e exclusivamente preocupado com o que ele tem que fazer dali para fora. E como ele vai absorver todo esse conhecimento e de que forma que ele vai utilizar isso junto a essa jornada com o seu público, com a sua tribo. Mas o seu cliente é o creator ou é a empresa que anuncia com esse O creator? meu cliente são vários, são os Que dois. é quase um B2C, 2B ou B2C, B2B. na verdade, Vai dando looping. isso, vai dando looping. E essa é a magia do negócio. Não existe uma operação travada. Não existe uma operação. Nós temos, claro, um modelo de negócio, nós temos os nossos crescimentos, o nosso BP. Nós somos uma empresa, uma SA, inclusive. Nós somos uma empresa muito organizada. Nós somos uma SA. Prontas para abrir capital. Que demais. Então, assim, Quero e falar até disso. já abrimos, né, efetivamente. Nós pensamos grande, por isso o nome, né? One Big Media, uma grande mídia. E o que nós nos objetivamos a fazer é efetivamente trazer para o mercado alguma coisa que não existe. Vocês têm concorrente? Não, não temos. Não temos porque o que nós fazemos é muito distinto. Primeiro, eu dou o braço, as mãos, com o creator. E eu ajudo os creators. Existe uma situação muito delicada, como eu mencionei há pouco, de relação do creator com o mercado. Primeiro que ele é muito independente e faz o voo solo. Quando muito tem um primo, uma tia, um papagaio ajudando. Mas ele trabalha muito sozinho. E aí chega uma hora em que esse creator entra numa rota limítrofe. Ele não consegue mais passar dessa rota. Sim. E aí os números estagnam, ele está muito travado numa única fonte de receita. Sim. E ainda mais quando ele está numa rede como o Instagram. Né? Ou seja, ele está limítrofe a chamadas muito pequenas, a valores muito baixos. Que o Instagram em si nem remunera. Não, né? exatamente. Mas aí numa campanha que ele vai fazer de otimização de um determinado produto, de um determinado serviço, ele entra numa rota de colisão, inclusive própria. Porque... olha, esse pão de queijo aqui vale 10. Quem determina se ele vale 10, 100 ou 1000? Depois eu vou comer ele, tá? Sim. Fica à vontade. Quem determina isso é o outro lado. O creator está refém de um processo em que ele não controla. Principalmente porque ele é individual. Então, qual foi a nossa Acho que primeira o Bruno pegada? Romano falou isso aqui uma vez também. O Bruno Romano que faz stand-up, a gente conversou com ele. Eu perguntei, né? Quem que dá preço? Quem que faz seu valuation? Saber quanto você custa? E é isso, né? Você acaba ficando muito rendido em processos. É aí, né? exatamente isso. Então, a nossa pegada, ela faz todo sentido exatamente por isso. Porque nós entendemos o mercado profundamente nesses últimos 3 anos. Não é uma empresa que nasceu ontem e que realmente resolveu entrar no mercado de uma forma pontual. Não, ela foi trabalhada durante 2 anos. Todo um processo de back-end foi construído, metadados, SEO, inbound, cocriação, tudo isso faz parte do nosso DNA. A relação íntima com as redes sociais para que a gente possa entender o que está acontecendo na estrutura algorítmica não é simples. E né? que muda todo dia. Todo dia, toda hora. Eu falo com o nosso pessoal que o que vale de manhã não vale à tarde e tampouco à Sim. noite. Então, nós precisamos estar e temos, inclusive, um perfil muito flexível para que esse mercado possa performar. E nós performarmos a nós mesmos e aos creators. Então, Perfeito. o modelo de negócio é um modelo que traz o cara para perto. Olha, queridão, você chegou até aqui, né? Parabéns. Você fez um excelente trabalho. Seu conteúdo é muito bom, mas agora é hora da gente dar novos passos. Vamos juntos? Então isso é uma consultoria ou é uma parceria. Não, é mais. Eu compro uma parte desse canal. Em alguns casos, eu compro o canal inteiro. Mas mantenho vira o creator. sócio. Eu viro um sócio. Eu digo para ele nas entrelinhas o seguinte: primeiro, faz um cash out aí para você poder começar a respirar um pouco, porque sua vida não foi fácil até aqui. E é tudo reinvestimento. Né? Efetivamente, quando o cara consegue e entende que ele precisa dar um próximo passo, ele monta um grande time. E aí, para você montar um time para fazer sozinho, são 5, 6 pessoas. Perfeito. Se eu não me engano, tem 15% do mercado hoje de creators que possui de 4 pessoas para mais. Que aí é um câmera, O resto um editor, tá um todo... rede social. Exatamente. Equipe como a de vocês aqui. Perfeito. E se o cara não tem isso, ou ele não consegue ter isso, porque não é simplesmente querer, ou até ter o dinheiro para fazer. Você precisa saber fazer. Sim. E essa lógica não é uma lógica de todo mundo, é uma lógica de poucos. E aí entra o One Big Media. Olha, nós entramos como sócios, então nós mostramos para eles o seguinte: estamos juntos, de mãos dadas, de verdade. Não é uma coisa, olha, vem para cá,
a gente tenta te vender junto com os nossos 50 milhões de inscritos, com os nossos 100 canais. Tudo bem, isso funciona, tá? Mas não é só isso. É muito mais do que isso. É dizer para o cara, vem cá, vamos passar por um setup que demora 45, 60 dias para a gente fazer um belíssimo setup, Sim. um overview de tudo que está acontecendo nesse canal, do lado de fora e do lado de dentro. São muitos dados, né, que a gente compila, que a gente estrutura e utilizamos BI para isso. Exatamente para que a gente tenha uma certeza de quais são os caminhos que a gente tem que perseguir. Isso tudo, depois de feito, dá para o Creator 3%, 5%, 10%, até 20% de crescimento mensal em cima dos antigos números que eles tinham. Então, o que nós fazemos é, ok, eu compro uma parte, eu me torno sócio, aquela URL é minha também, eu mostro para ele que eu estou junto com ele, que eu estou entrando no risco com ele, eu dou a ele uma chamada para ele poder fazer o que ele quiser da vida. Se ele quiser usar isso como estrutura, ele usa. Se ele quiser pegar o dinheiro e gastar onde ele quiser, ele vai fazer. Mas eu estou com ele. Nós Mas estamos aí juntos. você dá um dinheiro, mas na prática entrou um recurso, comprei um pedaço, e aí esse dinheiro vai ficar... Você falou, tem um cash out, ele põe no bolso, você paga. Isso. E aí, quais são... O que tá pendurado aí nesse pacote de entregas? O que está pendurado nesse pacote de entrega, primeiro eu faço um valuation para entender quanto vale o canal dele e pago por aquilo. Então, é justo, né? Ou seja, Eu uma tô adorando lógica... que eu imagino os creators, assim, muito perdidos. É. Chegam Não. seu valuation é tanto. O que é valuation, né? Porque é isso. É Nem isso. todo Só mundo uma é do coisa, mercado de Edu, negócios. fala, o canal, tá? O Whindersson Nunes, ele tem lá YouTube dele, o Twitter, o Podem Instagram. ser os canais. Então, Podem ser. Então, na verdade, cada rede social é um cada canal rede diferente, social, um preço social diferente. é uma, Uma e a gente URL. faz uma URL e a gente faz um pacote quando a pessoa tem Tá. mais redes, ou optamos por não comprar todas as redes. Tá. A gente pode comprar só Seu Instagram pra o trabalhar. YouTube e o Quai, ou montar um Quai e comprar o YouTube. Nosso Perfeito. foco maior é o YouTube. Tá. Tá. Nosso foco é vídeo. Né? Tá? Ou seja, a gente entende que existem algumas mutações que estão acontecendo nas redes sociais. Né? A gente está vendo vários movimentos aí, o próprio YouTube indo para shorts, as redes de short já tentando Não, eu ressignificar. quero conversar disso tudo. Vamos falar falar disso tudo. Mas vai. Livro aberto para Não, os curiosa. creators, porque é isso que a gente quer. A gente Sim, quer que o sim. mercado de creators entenda quem somos. Né? E nós estamos fazendo exatamente isso. Nós passamos, como eu disse, 2 anos trabalhando muito no silêncio. Esse último ano foi um ano muito importante para nós. Inclusive, é o ano da minha chegada na One Big Media. Eu já fazia parte do conselho do Grupo Emotion, que é um startup studios, o maior startup studio do Brasil. E eu fui convidado para entrar nesse projeto de uma forma específica, assumir essa jornada. E nós, em um ano, saímos de 12 canais para 100 canais. Em um ano, nós saímos de 9 colaboradores para 40, entre diretos e indiretos, e nós triplicamos o nosso faturamento num Mas, BP que estava previsto duplicar e nós triplicamos. Então, Caramba, é um ano, maravilha. assim, muito importante. Um ano de pandemia. Um ano de pandemia. Na verdade, a pandemia é um caso à parte, né, gente? A Não, mas tô pandemia dizendo assim, né? só trouxe benefícios para nós. nós, Hoje, é o nosso verdade. trabalho remoto, nossa equipe, na sua grande maioria, 80% da equipe não se reúne mais fisicamente. Fizemos uma festa Sim. de comemoração de final de ano, mas assim... E todo mundo consumiu muito mais social media. Todo mundo consumiu muito mais. Então, os números cresceram, são números pujantes. E a gente está falando da Creator Economy, 108 bilhões de dólares ao ano. Sim. É muito dinheiro. E esse dinheiro é um dinheiro que nós enxergamos aí como modelo de negócio, né? O que a One Big Media está fazendo nesse mercado, por que uma SA, por que capital já inserido Sim. dentro do negócio esse ano de 2021 e agora 2022 a gente está saindo em compras mais efetivas, exatamente porque nós começamos a ser percebidos pelo mercado, pelos venture capitals, como um excelente modelo de negócio. Sim. E fazendo uma analogia aí até com outros negócios de media tech que estão no mercado. Se a gente puder dizer, se a gente tem um concorrente, assim, nós temos a Globo. A Globo é uma media tech. É mídia. Nós que somos usa uma tecnologia. mídia. Sim. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso objetivo é ser uma grande mídia no mercado. Usar efetivamente o nosso nome. Fazer uma propaganda aqui. Sim, One Big Media, a Não, câmera Big aqui, ó. Media. Aliás, linda logo, aliás. Muito obrigado, obrigado. E é fazer com que a One Big Media se torne realmente uma referência em termos de mídia tech no mercado nacional. E por que isso? Porque a gente percebe que o caminho é esse. O mercado Você é quer muito estar na grande. listinha da grande mídia. Eu quero estar na listinha, mas eu quero estar Não, numa porque eu acho listinha... engraçado porque a grande mídia ficou uma coisa antiga. exatamente, Mas é isso, você é. quer ocupar esse espaço. Eu quero Ó, ocupar esse espaço 4.0, que foi ocupado por grandes players que agora estão se reinventando por Sim. obrigação.
Ou porque demoraram também. Não, a maioria demorou, né? A gente sabe de grandes grupos que em 2019 resolveram fazer a virada de chave. Quando essa virada de chave começou em 2011, 2010. É tão louco isso, Eu tenho né, curiosidade, gente? assim, em particular em relação... Fica à Você vontade. voltou no tema da SA, assim, porque eu posso estar enganado. Enfim, me conheço, de novo, pouco, você pode me corrigir, mas até onde me lembro, os grandes grupos de mídia do Brasil sempre passaram ao largo do mercado de capitais. Quer dizer, sempre foram empresas familiares, maiores ou menores. Claro que, eventualmente, SA, quando tem lá sucessão no terceira geração e tal, ajuda em alguns sentidos, né? Sim. Mas a turma, até onde eu sei, de novo, estou pensando aqui, falo os nomes, Grupo Globo, o SBT, a Rede TV, Editora Abril. Grupo familiar. Familiar. Assim, enquanto na América, nos Estados Unidos, você tem alguns casos importantes de grandes companhias de comunicação indo para a Bolsa de Valores. O Wall Street Journal, por exemplo, pertenceu ao Warren Buffett durante um tempo, depois sai, agora o Jeff Bezos da Amazon compra. Compra todos também. Não, o Jeff Bezos comprou agora. Enfim, o Murdoch da Fox, né? Embora a Fox não sei se foi aberta, mas a Time Warner foi aberta há muito tempo. Enfim, lá fora tem algumas que são abertas, não sei se são todas, mas tem um pedaço da mídia que é aberta a capital e, portanto, transparência, escrutínio, metas, resultados e tudo mais que vem com a responsabilidade de gerir dinheiro de terceiros, vou falar assim. No Brasil, isso não foi a escolha do mercado. Tem uma explicação. Tá. Né? Algumas, na verdade. Uma delas foi que as mídias se consolidaram como grandes monopólios e os dinheiros que vinham da mídia, eles vinham, em parte, por pressão. Uhum. Sim. A gente sabe que... E muito dependente de governo. Totalmente, né? E é por isso, exatamente, é uma dependência o grande anunciante governamental. do país, né? O grande anunciante do país, as tabelas 100%, para depois você abrir 85%, 90% de desconto, 95% de desconto. Por quê? As tabelas só existiram no passado, e eu venho da área de comunicação, acompanhei muito de perto isso, já participei de grupos de comunicação, inclusive, onde isso era parte do mindset. Existia uma dependência. Quarto poder, governo, né? Ou seja, essa relação causou uma tranquilidade muito grande. Todos eles dormiam muito tranquilos, ainda que eles fizessem bons empréstimos nos BNDES da vida. Então, assim, não havia, mas havia. Não abriam capital, mas pegavam dinheiro e muitas das vezes não devolviam esse dinheiro. Né? Então, assim, a gente sabe que algumas empresas de comunicação ainda têm as suas respectivas dívidas com o BNDES e outros órgãos de fomento. Sim. Agora, era quase isso esse acabou. modelo de infraestrutura mesmo, né? Tinha até uma coisa meio de alguns privilégios de importação de maquinário durante ali, os anos 70, 80, no fim da ditadura. Era enfim. muito cômodo, Era como se fosse, uma indústria. Era muito cômodo a gente trabalhar no quarto poder, era muito cômodo o que eles viviam. E legal, né? Tudo bem. Surfaram nessa onda, a história, mas se perderam também. Andando, mas se perderam nisso. Então, assim, foi passando 2010... As redes sociais vieram, elas começaram a galgar o seu território, primeiro com o e-mail, depois do e-mail a gente veio a essa revolução do Facebook, né, que foi a primeira... Antes disso. E antes, ou junto com os blogs, nós tínhamos o Orkut, né, que foi uma sensação e que, do mesmo jeito que veio, foi embora. E aí vem a minha grande colocação, né, para todos que estão ouvindo, assistindo aqui o podcast de vocês. Nada é tão real e tão certo nessa nossa geração 4.0. Nada está definido. Nem as grandes redes são as detentoras de um monopólio. Não existe mais um monopólio quando o que mudou foi o mindset do cliente, de quem escuta, de quem assiste, de quem vê alguma coisa. Está nas mãos de nós todos aqui dentro dessa sala, desse estúdio e fora, a decisão se a gente quer A, B, em detrimento de C. Então, é um ponto muito importante para a gente fazer uma análise. Ou da nossa dopamina e os algoritmos. Não, e aí, falando sobre a gestão algorítmica, que é um outro ponto extremamente complexo que os creators estão percebendo aqui agora, é quanto vale o meu show, quanto eu devo ganhar por aquilo que eu faço. Porque no frigir dos ovos, quem joga o conteúdo na rua é o creator. Quem fala com a comunidade, quem tem os seus clientes, não é a rede social. É o creator. E eu sinto uma desvalorização muito grande. Esse é um dos objetos da One Big Media. Primeiro, eu desenvolvo creators. Depois, eu busco a audiência. Isso tem um sentido muito forte na nossa cabeça. Tanta pergunta, porque não é o universo de oferta. Mas deixa eu fazer, eu posso só voltar aqui. Eu queria entender o business dele. Por que a escolha pelo SA, entendeu? No fim, por que fazer diferente? Por que o mercado está
Enfim, por que agora você acha que não vai ser mais assim? Porque acabou o monopólio, é isso? Conta? Não tem. Não, peraí, faz de novo. Porque a escolha da SA? Por que vocês porque estão... SA e capital... Não, porque SA e capital aberto, porque olhar para transparência e abertura porque aqui em diante. Porque efetivamente o que acontece? Outro mercado. São dois movimentos. O mercado das startups, sejam as techs, aonde elas estiverem, qual vertical elas estiverem, é um mercado de bolsa. É um mercado que precisa de dinheiro. Eu tenho 30 milhões para investir esse ano, nosso objetivo, mas eu quero 100. Como é que eu vou fazer para pegar 100 milhões? Eu vou pegar o meu BP, vou analisar qual que é a minha curva de crescimento de 2020 para 2021, 2021 para 2022. A curva do que já aconteceu, ou seja, eu venho de um duplo e vou de um duplo para um triplo. Eu dou um salto, né? Mercado de capital é isso. É duplo, também, duplo, triplo, triplo. Perfeito. Só que eu saí de um duplo e fui para um triplo. Perfeito. Então, nós já criamos uma empresa que nasceu com o objetivo de buscar dinheiro no linguagem mercado. de negócio com uma moderna. linguagem de negócio moderna. E ainda que com um planejamento extremamente flexível, exatamente porque a geração e o que nós movimentamos não pode ser travado. Porque a realidade de hoje não é uma realidade de amanhã. Vale para mim, vale para vocês, vale para os creators, vale para os venture capitals. Né? Ou seja, é um negócio onde você compra uma estimativa e uma expectativa de resultado. E toma risco, que é a brincadeira risco. aqui que nós estamos falando. E outra coisa, tá todo mundo brincando disso. E brincadeiras à parte, é uma brincadeira cara, tá, gente? É uma brincadeira cara e uma brincadeira, inclusive, perigosa. Eu estava rememorando a primeira quebra das internets em 99 para 2000, 2001, vocês se lembram né? disso? Mais ou menos nessa virada, 2000 para 2001, perdão. E ali foi uma demonstração de que muita coisa que estava sendo feita estava sendo feita errada. A gente pode conversar sobre o bug do milênio, que os entrevistados anteriores não iam ter pegado essa fase. É verdade. Nós pegamos o bug do milênio. Nós pegamos o bug do milênio. E eu falo o seguinte, foi bom você ter tocado nisso, não sei quem foram os seus últimos entrevistados. A gente tinha um menino de 23. Mas era o quê? 23 Geração Z, né? Não, é antes. Sei lá, tem um nome novo agora. Nasceu em 98. Ele brincou que o sócio dele, o sócio dele é espanhol, chegou no Brasil em 97 e ele nasceu em 99. Ele nem tinha nascido. Então o sócio é mais brasileiro que ele. Eu falei, caramba. Então tá, assim que tá, né? CEO do negócio extraordinário. Essas gerações, elas precisam de uma geração mais madura. Sabe qual é o grande lance disso? É o melhor de cada geração. Claro. Nós somos de uma geração, eu pelo menos sou de uma geração, que viveu na pele o 1.0. Eu venho de agência de publicidade, PI tradicional, papel, Xerox. Aquelas agências enormes. Aquelas agências enormes com 50 colaboradores, 100 colaboradores. Mas no frigir dos ovos, mudou-se algumas coisas, mas o redator virou o storytelling, né? O cara que fazia conteúdo virou o creator, e o cara que fazia determinada coisa dentro do planejamento de uma agência teve o seu nome ressignificado, mas a essência é muito parecida. Mas o mídia hoje deve ser divertido, porque tudo é mídia. Então, tudo é mídia. Você tinha o mídia. E o mídia foi pro planejamento. O mídia cresceu. E ele aflorou-se como um cara de tinha um planner. RTTV também, esse aí não tem mais não também. Não, esse não tem, mas com certeza arrumaram, hoje a profissão, Facebooker, Instagrammer, vocês estão muito insider, pessoal. Para mais detalhes, você ver Mad Men, parece que conta um pouco dessa história, né? Aquele moço de óculos que fazia coisa da televisão, ele vai crescendo. Eu já trabalhei para algumas agências. Aliás, eu vim para São Paulo e ainda trabalhei na MPM um tempinho, fazendo uns O mercado virou de ponta cabeça nos últimos 20 anos. Mas era anunciado. Estamos preparados para crescer como uma SA. Perfeito. Disso eu não tenho a menor dúvida. Beleza. E esse é o nosso propósito, é por isso que a gente está com dois movimentos muito claros para 2022. O primeiro deles é comprar canais que nos interessem, que estejam dentro do nosso line-up. E do outro lado, abrir o capital para trazer mais dinheiro para comprar mais. E por que comprar mais? Porque nós estamos num mercado que é o de Media Tech e nós precisamos de programação. Nós precisamos de inscritos, de views e de receita. E esse modelo de ser sócio que vocês fazem genial. É muito de empreendedores, é genial. Vamos precisar desse capital. E vamos falar quem está fazendo isso? Magazine Luiza. Sim. A Magazine Luiza é minha concorrente. Sim. Ela comprou o Jovem Nerd agora. Ela comprou 21 canais. 21 canais? 21 canais das mais diversas áreas. E o que ela fez? Né? Genial o que os caras fizeram. Bom, eu sou um cliente. Eu compro mídia no mercado.
Eu gasto milhões, eu não fiz as contas ainda de quanto que ela gasta por ano nos veículos, mas com certeza isso deve estar no balanço da empresa, mas ela gasta milhões, muitos milhões, na mídia tradicional. Ela ainda põe os canais de televisão, as emissoras de rádio, as ofertas de varejo, só que ela entendeu o seguinte, eu tenho que descolar. E ao invés de botar dinheiro em alguma coisa que não é minha, eu vou comprar a minha audiência. Eu vou ter ali o público do Jovem Nerd, que é um público consumidor de vários produtos que eu tenho na minha loja, no meu marketplace. É super e ainda simples posso a gerar lógica. Receita. Não, e outra coisa, ao invés de eu gastar o dinheiro com alguém, eu compro e aquilo é um patrimônio. Sim. O que eu faço? A mesma coisa. Só que o que fazemos diferente? A Magazine Luiza compra para ela. Ela compra para colocar aquele público, aqueles inscritos, aquelas pessoas que ela vai, claro, trabalhar BI para entender cada vez mais quem são. Ela já sabe quem são pelo perfil daquilo que ela comprou. Mas ela vai inserir uma quantidade de BI ali dentro para entender mais o que é aquele público, aonde ele está e de que forma que eu falo com ele. Porque quanto mais ela falar e melhor ela falar, mais ela vai vender. Uma questão óbvia. O que a One Big Media faz de diferente é que eu tenho hoje 50 milhões de inscritos, uma audiência de views que já superou 10 bilhões de views acumulados, com receitas significativas que crescem a triplo, e efetivamente eu abro isso para o mercado. Agências, anunciantes que precisam falar com o tipo de público que eu tenho, estratificado pelas nossas verticais, entretenimento, comportamento, gospel, futebol, esportes, enfim, tudo que está cidadã, que é uma outra vertical que a gente desenvolveu agora, todas essas verticais, elas têm o seu específico target group. Tá. E é com eles que as agências, os anunciantes querem falar. Então eu ofereço um CPMD, né, um custo por mil direcionado, que é um grande negócio. Um grande negócio. Eu não falo para uma multidão para atingir um burburinho dessa multidão. Eu falo com aquele público que eu sei quem é e que eu te digo, olha, Mari, tá aqui, esse é meu público, quer anunciar comigo? E o que é legal do outro lado da ponta? E por que é uma operação muito redonda? Do outro lado eu tenho o creator que precisa falar com aquela agência, com aquele anunciante, mas ele sozinho não fala. Ele não faz verão. Então ele tem 1 milhão. Uma coisa, os que tem, né? Uhum. Uma coisa é o cara que tem 1 milhão, 500 mil, e aquele cara que tem 200 mil. Ele fala sozinho. Aí ele é marginalizado, porque ele não sabe como vender e não consegue vender. E as propostas que vêm são propostas indecorosas. Então, essa é a hora em que a One Big Media faz muita diferença para o mercado. Ela faz uma diferença para quem precisa falar e precisa buscar aquela autoridade com outros, com creators, e ela faz a diferença para o creator. Por isso, sim, nós somos uma intermediária, né? Naqueles círculos de interseção, nós somos a interseção. Oi, galera. Daniel, acende a luz, por favor, aí. Pessoal, bom, a gente está aqui falando da mídia tradicional, falamos do doutor Assis Chateaubriand e fomos sabotados pela grande mídia. A gente caiu aqui no finalzinho de dezembro, no meio da gravação, vocês sabem, quem vê nosso Instagram sabe disso. A gente conseguiu voltar agora a falar com o Léo, 2 meses depois, com muita novidade, muita coisa boa. Gentileza de novo do Léo de aparecer de novo no Líder Podcast. Eu, sem barba, não fiz a barba nesse cortezinho, fiz a barba para menos tempo. Mari de salmão. Hoje, tô salmão de calor. Léo de terno novo. O óculos comprado. O Will de cabelo novo. Will, vem cá pra gente também. Pra quem não viu, não prestou atenção ainda, é aquele jogo 7 erros. Eu vou marcar lá o cabeleireiro meu lá pra ganhar uma permuta. Vai ganhar uma graninha agora. Isso. O Líder Podcast entra na grande tendência das grandes mídias aí, que é o remake. A gente faz o primeiro remake de um podcast do Líder Podcast, que é o papo com a One Big Media e o Léo Souto. A gente vai tentar continuar de onde a gente parou, mas tem muita coisa nova. E é isso, vamos lá, galera. Léo, obrigado de novo por estar aqui mais uma vez. Mais um prazer. Bem-vindo ao Wither, conversa com quem queria criar essa incerteza, curta esse vídeo, compartilhe, vamos nessa. E aqui estamos nós criando e crescendo na incerteza. Exatamente. Léo, a gente cortou, assim, a Assis apagou a luz, eu tava tentando entender os dois lados da One Big Media. Você tinha toda a sua relação com os creators e como vocês trabalham isso, e eu tava na dúvida de como é que era isso com os business, com as empresas, com anunciantes, enfim, o outro lado do trabalho de vocês. E aí a gente teve um corte. Como é que explica para nós como isso acontece?
Então, a mágica funciona da seguinte forma. De um lado, a gente mencionou, eu tenho os creators, do outro lado, eu tenho o mercado, agências e anunciantes, e a gente tem os nossos modelos de negócio que foram construídos pensando em desdobrar essas receitas e ampliá-las. E assim a gente faz. Então, o nosso time comercial sai a campo, entende o que o mercado precisa, porque no final do dia, o que o mercado quer é falar com as pessoas que estão dentro dos nossos canais, a nossa audiência. Ela quer falar com uma audiência de inscritos, de viewers, né? Pessoas que estão ali naquele vídeo específico tratando daquele temário. E mais do que isso, dentro de um contexto de watch time, que é o tempo em que as pessoas estão ali naquele vídeo. Ou seja, quanto mais tempo elas estão naquele vídeo, mais faz sentido que o anunciante esteja ali, porque ele vai buscar estar em contato e a sua informação do seu produto, do seu serviço, estará sendo postada ali, seja numa tela inicial, num vídeo final, num merchan no meio do vídeo, né, igual a cachaça aqui, né? Sim. Que não é merchan, mas poderia ser. Não é. Por enquanto, hein? Tá aí a ideia. Cachaça, lembrança do norte. O pessoal de Salinas podia vir. Não, mas ótimo, porque eu acho que é interessante, porque quando você fala da sua receita ali de AdSense, a relação do anunciante é com o Google, não é com o creator. Mas, obviamente, tem esses outros formatos de anúncio que você está falando, que é o merchan no meio do vídeo, que é essa na trilha, enfim, outros formatos que entram na edição, não entram via Google. Exatamente. Né? E mais do que isso é aquela história. A gente está saindo muito do contexto de que só existe uma forma de remuneração. O processo de AdSense, ele tem uma pegada, ele é importante, ele é relevante, ele é uma fonte de receita, ainda que ele esteja em um momento distinto, né? Ou seja, há uma reclamação do mercado de quebras de valores. Perfeito. E isso tem a ver com a história de que as redes, elas são um meio para divulgar um produto que é do creator. Sejam vocês, sejam quem forem, né, esses creators. Mas o grande problema é que há um domínio das grandes redes e, consequentemente, há uma situação complexa de pagamentos, né, de retornos em cima dessa remuneração via AdSense. Então, o que a gente fez e o que a gente anteviu lá atrás? Não dá para ficar preso apenas no AdSense. A gente precisa criar um modelo de remuneração, um modelo comercial que ultrapasse essa métrica e que vá para outras. E que métricas são essas? Então, por exemplo, além do AdSense, a gente tem mídia e merchan, a gente tem projetos especiais que são construídos e podem ser estruturados dentro daquela programação, daquele canal, daquele ativo digital que nós temos dentro do nosso line-up ou qualquer outro que a gente esteja trabalhando num determinado momento, os próprios e os parceiros. Perfeito. Então, a gente tem também nessa direção outras formas de remuneração. Uma estrutura delas é o live commerce, que a gente pode falar. A outra estrutura é efetivamente você construir com o creator uma linha de infoprodutos. Tá, então, a gente desdobra hoje, até a linha de programática está dentro dos nossos planos. Hoje nós temos uma divisão de programática dentro da One Big Media. Tudo isso objetivando que a gente otimize para o creator, sejamos nós mesmos, né, nos nossos canais proprietários ou os nossos sócios, uma remuneração maior, ampliando as possibilidades para que ele possa ou usufruir daquele recurso extra ou mesmo reinvestir no canal em uma série de possibilidades. E aí, só fazer uma pergunta, só porque tem uma dúvida que é importante, porque a gente está falando aqui dos criativos ou dos creators, enfim, mas você está falando do canal e tudo atrelado àquele canal, àquela marca do canal. Porque, não sei se é uma pergunta boa, mas é diferente. Assim, tem alguns youtubers ou até alguns humoristas, por exemplo, que não conseguem ganhar com a AdSense, não conseguem ganhar no YouTube, mas eles vão ganhar no palco, no teatro. Isso não é algo que você está comprando. O que você está comprando é como é que eu vou no digital. Exatamente. Né? O artista em si, se ele dá uma palestra, é recurso dele, não é você. É outra história. Não é um empresariamento. Exato. Não é esse. E é interessante você ter feito essa pergunta, porque não é. Efetivamente, a carreira do cara é a carreira do cara. Perfeito. Eu estou ali sendo sócio de uma URL, de uma arroba, no caso do Quai. Essa é uma boa definição. É uma boa definição porque eu não estou entrando, eu não vou dominar a vida desse creator. Eu estou trazendo uma possibilidade desse cara ter uma estrutura, um back-end muito forte, dele entender que nós somos grandes parceiros, que a gente tem uma expertise muito grande de growth, né? Ou seja, e com isso tudo, que a gente consiga melhorar a performance dele naquelas redes aonde ele está, ou até mesmo colocando aquele conteúdo
com os devidos ajustes, a devida qualidade, o devido entendimento de rede aonde nós vamos ali posicionar. Porque o que serve no YouTube não serve no Quai. O que serve no Quai não serve necessariamente no Instagram, Ou no TikTok. Tá. São redes distintas com personalidades distintas. E aí é onde entra... Nesse período pagão ou não pagão, a gente viralizou no TikTok. É verdade, temos 100 mil views no TikTok. Pô, que maravilha. Um corte Parabéns. nosso falando que a gente vai viver 100 anos, a Laila, Parabéns. especialista em longevidade. Eu espero que viralize. E o pessoal também brigando. Nossa conversa, né? Nos certeza. comentários começou uma briga, falou, muito bom, quanto mais brigar, mais viraliza. Pode brigar, né? gente. Por causa de 100 anos, vocês não estão falando dos 200. Tem algumas coisas aí que Eu entendi viralizam agora muito. muita coisa. Né? O pessoal briga e dá certo, né? Também é o novo. Vamos brigar aqui? Vai ter um Eita, vamos fight? começar uma briga Traz aqui a luva aí, traz a Uai, o luva aí. Whindersson Nunes também, nesse meio do caminho, ganhou muito dinheiro brigando. Pois é. E aquela foi uma belíssima estratégia. belíssima. Não só uma estratégia individual, né, mas no coletivo. Né, Sim. porque, efetivamente, ele levantou um cara que estava esquecido. Sim, E um cara que um herói realmente nacional, é um importante. herói nacional. Sim, Né? É como o Popó. Ayrton. Né, no caso Claro. da Fórmula 1, o Popó é um cara que realmente... Vamos Então é muito desafiar bacana isso. Gustavo Kirten, pra você jogar um tênis com ele. Ah, Pedro. a gente vai pra boxe, que no boxe eu posso ganhar dele. Né? Bom, hoje eu... Não sei se não tem. Não, tô falando de heróis nacionais, atletas, você joga tênis. Eu, sei lá, tem eu bocha, tem algum herói nacional de bocha. Tô brincando, mas foi uma eu boa também achei estratégia. incrível. E aí, Só não tem um ponto importante, acho que primeiro, só um esclarecimento, talvez a turma não conhece esse linguajar. AdSense é o dinheiro que o YouTube paga por anunciar no seu vídeo, enfim, pro seu canal. Depois que você tem, acho que, 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas organicamente, você passa... Até o momento está que essa regra qualificado vai para ganhar mudando. esse dinheiro do YouTube, que vem basicamente ver isso, né? Você clicou em anúncio, enfim, ele te dá uma grana. Ele não te conta muito bem como que ele te dá essa grana. Tem uma caixa preta ali, né? Entre o que a Coca-Cola paga pro YouTube e o que o YouTube paga pro Whindersson. Essa caixa preta significa lucros astronômicos na empresa chamada Alphabet. Claro, Alphabet. né? Ela segura um pedaço desse Tem dinheiro. as ações de Alphabet. Mas em relação a isso, assim, então você tá falando, pô, então eu compro o canal e faço duas coisas. Eu faço crescer o canal. Fazer crescer o canal diretamente significa também fazer crescer o AdSense, fazer crescer a remuneração por anúncio na plataforma. E você faz também, você vai buscar diversificar as fontes de receita daquele canal. E não do criador, como você falou muito bem agora. Daquele canal vai ter mais fontes de receita. Beleza, eu suponho que a maior parte dos canais, quando começam a falar com vocês, com a One Big Media, tenham 100% do dinheiro vindo de AdSense, ou quase isso. A maior parte do dinheiro, e se eu tiver errado as posições, você me avisa, mas qual que é o mix, digamos, de voo de cruzeiro para vocês? Um canal que está indo bem, que a One Big Media comprou e já implementou várias coisas e tal. Metade do dinheiro vai vir do AdSense, 10% é AdSense, o resto vem de outras coisas. Qual que é se é que tem, talvez, um mix que vocês miram quando vocês compram um canal novo? Na verdade, eu posso te dizer hoje sobre a estratégia da própria empresa. Nós éramos focados 100% em AdSense. Tá. Né? E eu não acredito num processo que não seja plural. Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, assim, isso não é uma lógica muito clara para mim. Eu não entendo isso como saudável. Então, efetivamente, hoje, o nosso negócio, ele tem uma presença muito forte ainda do AdSense, eu não nego, né? E é importante, né? Realmente é uma receita muito, muito relevante, porque essa é a receita base daquele ativo digital, que é o que nós compramos. Perfeito. Então, eu falo que a gente compra um patrimônio. Como eu compraria uma emissora de rádio, claro, uma concessão de TV, eu compro uma URL do YouTube. E esse é um ponto muito relevante. Quando a gente compra uma URL e a gente compra esse ativo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que esse ativo performe cada vez mais. Então, hoje, a estrutura de abertura de novas redes também traz uma diversificação financeira. Então, quando eu pego um canal do YouTube, eu compro uma URL do YouTube e eu abro uma arroba no Quai, efetivamente, uma das nossas redes, né, de trabalho, entre outras, eu estou transferindo ou trazendo uma parte dessa receita para dentro do game. Do game da One Big Media e, consecutivamente, do game daquele conteúdo que tem aderência ao Quai. Nem todo conteúdo é possível ser migrado, mas muitos conteúdos podem ser migrados. Então, hoje, 1/6 da nossa receita já vem do Quai. Então, esse o Quai é um dado... paga AdSense igual ao YouTube? O Quai não, ele tem uma outra fórmula. Como o TikTok tem uma fórmula, Facebook, Instagram tem uma fórmula, cada rede tem uma fórmula distinta. Elas podem ter alguma
correlação, mas no caso do Quai especificamente, o processo é completamente diferente. É uma lógica até bem complexa, não é simples. Mas não é por view também? Porque o Instagram, se não me engano, não tinha, né? Quem remunerava era a marca que remunerava o creator, não tinha essa relação igual o YouTube. Isso tem mudado muito, as redes estão tentando se aproximar mais do contexto e do conceito que o YouTube implementou, que é um conceito de sucesso, né? Um conceito de resultados. Então, as redes começam a se aproximar daquele modelo. Mas tem muitas coisas que performam em cima de número de horas, vídeos inseridos, pessoas que estão efetivamente assistindo. Você pode, inclusive, não estar qualificado para receber assim, não é se que você vai não ser definiu. Continua sendo uma coisa do algoritmo assistindo. Sim, continua sendo. Não. Eles não fazem algo diferente, porque o Instagram tem uma época que era ele não tinha nada. O que vem acontecendo é o seguinte: no final do dia, a aderência, né, e aderir a uma rede social representa um investimento muito grande por parte do creator. Sim. É inclusive uma das coisas que nós fazemos, estamos numa linha de complementação. Como eu disse lá atrás, na nossa primeira parte da conversa, existe uma preocupação muito grande em dar esse passo aonde o creator chegou. Então ele chega até um determinado momento, ele começa a performar, como você citou, ele tem um número de horas específicas, ele começa a ter views, ele começa a ter uma métrica de watch time, né? Ou seja, de frequência, ele começa a entender como fazer para reter essa audiência, mas chega uma hora em que ele precisa aumentar o seu time para que ele consiga performar melhor. E esse conjunto de pessoas e profissionais, ele não é trespassado de uma rede para outra, como eu disse há pouco tempo também. Tá. Não adianta o cara falar que vai fazer o mesmo conteúdo que ele faz no YouTube para o Quai. E aí, quando ele muda o conteúdo, ele tem que mudar a forma de gerir esse conteúdo. Os profissionais precisam estar mais integrados àquelas métricas do Quai. Então, não dá para ele fazer simplesmente uma transferência. Bom, vou cortar aqui o que eu tenho no YouTube, o Quai é um short, eu pego o short e coloco ali. Não é bem assim. É bem mais complexo do que isso. Eu interrompi aqui, mas naquela pergunta de peso, nossa balança, ou ainda é o AdSense ou esses modelos que vocês estão ainda é pesado? E AdSense ainda YouTube é o principal? Ainda é o YouTube e ainda é o AdSense. Então, naquela fatia que você menciona, que até você falou que tinha até outras previsões de valores, né? Daquele valor de 102 bilhões de mercado, ainda é muito esse formato de anúncio horas view ali, do algoritmo. Sem dúvida. Ainda é. Sem dúvida. E qual que é essa revisão de valor que você falou que tem aí para o futuro do mercado? Olha, em que nível? Você falou que tinha um valor, você falou 102 bi, né? E você estava mencionando que a visão é chegar a trilhões já para os próximos Não, na verdade, aí a gente está falando sobre o social commerce. Perfeito. Né? Ou seja, em relação ao social commerce, existe uma tendência da geração Z de um consumo muito mais pujante de 1,2 trilhões até 2025. Então, existe uma virada cada vez maior de jogo em cima de aquisições. Aí nós estamos falando de social commerce, de compras. Tá de tem uma outra virada. Não, nenhum problema. Até porque é um tema muito interessante, inclusive. Mas inclui compra de NFT, compra de pontos no FIFA, esse dinheiro tá aí? Inclui tudo. Não, porque assim, tem um mercado gigante que é assim, os jogos, a maior parte dos jogos hoje, ou são free, ou são grátis, ou eles têm parte grátis e parte pagos, e você dentro do jogo compra pra ter uma roupinha, dentro do jogo compra pra ter... Tudo que é ligado ao comércio social está dentro dessa projeção de 1,2 trilhões. Roupa dentro do Instagram, né? Também, é isso, tudo. Entendeu? Não entra num lugar não são só ativos digitais, você está dizendo. São ativos de todas as naturezas, exatamente. vendidos por meio de social media. Comércio eletrônico. Que é comércio eletrônico em social media. Exatamente. Em mídia social. Aonde, inclusive, nós temos a live commerce, né? Que também está passando por uma grande transformação. Né? A gente tem uma mudança na China, né? E um exemplo da China de grandes consumos, de grandes investimentos, de uma estruturação de compras dessa geração que ela já é dentro desse processo. Ela já usa dioturnamente as aquisições por meio do social commerce e ainda mais do que isso pela live commerce. Por quê? Porque é uma forma que você tem de experimentar aquele produto. Né? Principalmente porque quando você está fazendo, Pedro resolveu fazer uma linha de camisetas estratégicas da Hydra e resolveu colocar isso para vender. Ponto 1, shopping. Né? Vendeu ali no shopping dele, na lojinha dele, digital, né? Social. E agora o Pedro começou a vestir a camisa
e mostrar como ela fica bem no corpo. Quais são as estampas da estação? Pedro voltou da África e trouxe uma linha de camisetas de leões. Enfim, whatever. Né? O mais importante dessa história toda é que o Pedro começa a entender que na hora que ele se dispõe a colocar o produto, a apresentar o produto, a, inclusive, pelo chat, definir quais são as dúvidas do Léo sobre aquela camiseta, o Pedro começa a fazer uma demonstração de um produto ali, naquele momento. Léo, mas isso é social commerce, o cara tá em um live commerce, mas é mais do que isso, porque as ferramentas agora vão conseguir não te tirar daquela página. Enquanto o Pedro está mostrando a segunda, a terceira, a quarta camisa, eu vou ali, consigo comprar sem sair da live, pagar e continuar comprando outras. Porque aí o Pedro vai começar a mostrar os tênis. Vai todo mundo virar o Shoptime sem precisar mudar de canal. Exatamente isso. Lembrou muito bem o Shoptime. É isso aí. Aquele cara... Pessoal, como é que é? Não sei o que, fry, não sei o que. Palitinho de pegar não sei o que. Joias, veja minha mão, eu era boa pra vender anéis. É interessante porque eu sou de uma... muito bom, eu sou de um tempo, né? Onde você precisava experimentar. E olha como as coisas estão se modificando gradativamente. O shopping era o grande centro. Primeiro, os centros comerciais na rua eram os grandes locais de aquisição de produtos. E a experimentação, o taste, né, o toque, era muito importante. Depois a gente migra para um processo híbrido, onde eu vou no shopping, o shopping se tornou uma vitrine, não de compra, mas de... uma experiência. De experiência. As lojas mudaram, algumas deixaram de existir, outras mudaram a sua exposição. O vendedor, ele deixa de existir e passamos a ter a figura do hostess, que está ali para mostrar o produto, sabendo que não necessariamente ele vai vender aquele produto. Ele vai dar condições para que depois o produto seja comercializado no shopping virtual, de forma virtual, pela live commerce. Porque os preços caem, a competição ela é muito diferenciada. Antes você precisava ver o jornal de ofertas e era uma competição que vai sair na Globo no sábado, o que vai sair no jornal de ofertas da loja X, do Magazine X. E aí os caras corriam atrás para mudar os preços nacionalmente num sábado, porque o anúncio sempre saía na sexta-feira à noite. E era uma correria na OPEC das emissoras de televisão para entender e ter os famosos X9, que olha, tá aqui, ó, a oferta tal é essa de amanhã. E aí corria-se para mudar, ou as gráficas ficavam esperando com o preço em aberto para definir qual era o preço de amanhã do jornal de ofertas, ou da semana seguinte, porque você não tinha outra janela para fazer. E era uma semana de competição, onde o cara até podia mudar o quadro dele de ofertas, né, o cartaz de ofertas, e fazer isso acontecer. Só que isso hoje é imediato, é instantâneo. Eu sei o seu preço, eu cubro. Não, e aí, Léo, tem uma portinha que o Pedro abriu, que você também tá investigando, que é a história de outro layer, que é tudo no digital, né? A coisa não deixa de ser... Inclusive a compra. Você compra uma roupa pro bonequinho dentro do metaverso, explorando uma outra visão, e que traz mais camadas ainda. Que a gente tá brincando, né? Que ainda não é meta, é beta, né? É beta-verso, então, né? Qual é a sua opinião? Como é que você tá percebendo esse metaverso, Léo? Gente, eu não duvido de nada... Absolutamente nada, nada mesmo. E a gente vem entendendo que essa é uma realidade. O que nós vamos precisar construir, e os grandes players já estão trabalhando nisso, é formas para que a gente consiga chegar lá. E que esse metaverso e que essas vendas aconteçam. Já existem várias experiências no mundo acontecendo nessa direção. Muita gente já está começando a comercializar produtos, ainda de forma embrionária, ainda de forma beta, mas para mim é uma realidade que veio para ficar, é uma realidade que vai acontecer. Nós não somos da geração, pelo menos eu não sou da geração Z, mas a geração Z já compra tudo dentro das redes sociais. Recebe em casa, não gostou, trocou. Simples assim. E ela vai continuar comprando, seja o que for. Seja um acessório, seja uma cadeira gamer, seja um power vídeo,
né? Tudo que ela quer, ela compra pelas redes sociais. E ela tem uma entrega, ela tem os desafios, ela sabe lidar muito bem com o problema quando chega alguma coisa diferente daquilo que ela comprou. Ela devolve, ela tem um pouco de trabalho, mas ela não se incomoda como ou como eu, me incomodo com determinados produtos. A logística vem tomando um rumo muito bacana. Né? Grandes redes, importantes redes estão vindo para o Brasil para dar substância, agilidade. Hoje eu compro um produto que amanhã chega na minha casa. Léo, amanhã não, daqui a 2 horas. Ou seja, os CDs já estão sendo localizados e estruturados nas mais diversas áreas, das mais diversas regiões, cidades, bairros e até em vilas e aglomerados. Então, isso vai fazer com que a entrega se torne algo muito automático. Eu quero alguma coisa para daqui a, 30 minutos. E daqui a 30 minutos está na sua casa. Comprando FII de logística agora. Você tá vendo? E a estratégia agora é quem vai entregar melhor, mais barato e mais rápido. Sim. Esse é o desafio, essa é a briga do Jeff Bezos. Sim. Que é a briga dele. Você citava a Magazine Luiza no trecho pré-virada de ano, pré-assis. Sim. Eles têm uma estratégia genial que é de usar as lojas como centro de distribuição. Né? Então, se tem uma loja em Aracaju, essa loja tem uma geladeira, você comprou lá em Aracaju também. A loja te entrega, às vezes... Ela tem estoque. Não tem que ter. Não, então, aquele pequenininho estoque da loja, tem 2 geladeiras daquela, a segunda... Tá na sua casa em poucas horas, enquanto a Amazon passa um super aperto para entregar em Aracaju. Perfeito. No Nordeste do Brasil. A gente tem que lembrar o seguinte, faz sentido em parte o que você falou. Tem algumas redes que fazem uso dessa prerrogativa, outras não, porque a logística dentro de um shopping é mais complexa do que você estar dentro de um CD, onde você já tem toda uma estrutura. Você está em Campinas, São Paulo, está perto de... CD sem distribuição, né, gente? Os CDs, eles são hoje... eu já poderia pensar um CD físico. O pessoal mais novo nem isso vai pensar. Não, mas é legal. O legal é que vocês conseguem colocar para o público de vocês as coisas de uma forma muito clara. Né? E eu vou falar CD, né? A gente espera. Não, total. Mas os CDs, eles estão... O centro de distribuição, eles estão cada vez mais estruturados com BI para que eles possam ser mais ágeis, mais rápidos, mais eficientes e fazer essa entrega de uma forma cada vez mais precisa. E as lojas em shopping se tornaram uma estrutura de experiência mesmo. E isso é uma realidade inexorável, já está acontecendo, já é assim e só tende a aumentar. Mas a pira é você nem ter a fase da logística, porque você vai comprar online para consumir online, Só que eu te falo, eu achei que eu nunca fosse cair nesse troço. Falei, não, pô, o cara vai comprar roupinha pra bonequinho, colé, sou muito esperto. Aí, compra o crédito pro ano passado aconteceu a seguinte coisa. É muito legal. Aí chegou a NBA, lançou um jogo anual, NBA 2K, beleza, fazem muitos anos. Aí apareceu no PlayStation lá, NBA 2K, tá de graça. NBA 2K do ano que vem. Com o LeBron, falei, pô, que legal. Baixei o jogo, tô jogando de graça, de repente o jogo te leva pra a parte mais legal do jogo, uma parte que você compete online e tal. Aí nessa parte, de repente, descobre assim, putz, eu tenho que gastar, 4 semanas fazendo não sei o que pro meu jogador ficar um pouquinho melhor. Ou você pode comprar um pacote de moedinhas, não sei o que, por R$20. Falei, pô, 4 semanas é muito tempo, né? Aí eu peguei, R$20. Aí de repente descobri que Raul tá rindo ali que já gastou. Não, cara, o jogo custava tipo R$300. O jogo custa acho R$300 na loja online do PlayStation. Eu não sei quanto eu gastei, mas eu não quero olhar também, porque eu acho que eu paguei o jogo um pouco mais. Porque você compra, é legal, e pô, joga melhor. Aí você vai, pô, aí tem um Air Jordan novo, você pode comprar e botar no bonequinho. Tô lá comprando comprei roupa de bonequinho. Mas isso ainda nem é metaverso. Ainda você... Não, mas tem muito dinheiro, esse mercado é gigante. Pois mas imagina você botar isso num lugar que você se sente mais... que é o Pedro ali. O Pedro ali, a relação ainda é mais embrionária, mais intrincada. UX, gente. UX. É outra coisa. A experiência do usuário, e aí é onde começa a experiência de compra. E essa experiência, ela é mágica. Isso que aconteceu com você é o exemplo típico do que acontece todos os dias. E a área de games hoje, ela é uma potência mundial. Né? E o Brasil... Vamos trazer gamers aqui para conversar no você mercado, não tem a menor dúvida. Faz todo sentido você conversar com uma das maiores caras. M&As do ano foi a Microsoft comprando a Activision Blizzard. Salvo engano, a maior compra que a Microsoft fez na história Queremos foi agora. Vocês aqui. A Activision Blizzard, que é dona do World of Warcraft, que é dona de um monte grande de jogos. E tem uma coisa interessante que você estava falando da Magazine Luiza, que suscita um outro tema, mas tem todo sentido da gente tocar, que é a questão do que a Magazine Luiza, a Magalu, está fazendo no mercado. A Magalu, ela hoje é uma player
ela é uma Media Tech também. Ela tá formando programadores. Exato. Não, ela está formando mas programadores. O dia que eu vi essa notícia... Ela está Labs, comprando audiência. É a maior empregadora de programadores. E tá formando mulheres, ela tendo uma causa de impacto que é incrível, Verdade. mas assim... Que? A Magalu tá formando, deve? Mas ela entende efetivamente o que sentido. está acontecendo. Ela já está se preparando, assim como a One Big Media está se preparando no caminho da MediaTek, né? Exatamente para que ela possa dar próximos passos. E quais são esses próximos passos? E aí, claro, tem um pouco de inspiração, mas tem muito de verdade. Nós vamos passar por uma mudança muito grande na forma em que as pessoas ou as empresas, né, vão apresentar os seus produtos para o mercado. Os cookies vão deixar de existir como hoje eles estão. Então vai haver uma necessidade de você buscar dados primários de uma forma distinta. E para isso, você tem duas linhas muito claras. Uma delas é você conhecer a sua audiência, e para isso você precisa reter essa audiência em algum local, seja num site, seja num app. Isso é uma realidade inexorável também. E a segunda é você ter conteúdo proprietário. Porque quando você tem conteúdo proprietário, você tem audiência, você está verticalizado e, sequencialmente, você consegue conversar com essa sua plateia. E, óbvio, na hora que você vai conversar com ela, você vai vender um jogo ou induzir a uma compra de um jogo, como o Pedro foi induzido a fazer uma compra de um jogo. Sim. E assim, efetivamente, a lógica é essa. O que muda são as interfaces. Mas está para acontecer agora, até o final do ano, uma mudança muito grande nessa forma de captar o lead. O público. E isso é uma situação muito delicada que vai movimentar o mercado muito. E é por isso que a gente está na frente, correndo, comprando os nossos ativos digitais, porque nós entendemos que é um caminho natural ter a audiência, conhecer a audiência, ter nas mãos os dados primários, porque com eles, com o agree que você dá quando você entra dentro de um app, você me dá a permissão para que eu possa trafegar, entender os seus dados, entender quem é você, mesclar isso, entender isso nas outras redes sociais e poder te oferecer aquilo que você precisa. Ou que não sabe que precisa, mas que você, no seu íntimo, precisa. Então, o nível de BI tem se tornado também um vocacional e até uma necessidade premente das empresas. Vai ser mais descentralizado. A gente está investindo agora, em 2022, 20% do nosso faturamento, né, das nossas receitas, em BI. Os dados, para nós, são uma das grandes necessidades. Uma das grandes necessidades da One Big Media para 2022. Dados, informação, conhecimento. Mundo, né? Até para que a gente possa entender quem é o Pedro, o que o Pedro quer, aonde ele vai, quanto ele gasta, com quem ele se relaciona. É um Minority Report mesmo. A gente precisa entender a figura do Pedro em toda a sua essência. Porque aí eu consigo dizer a ele o que eu... É o Google. Hoje quem entende é o Google. Bom, mas eu acho que eu nem quero entrar nessa caixa preta, porque Sim. tem uma caixa preta você gosta desse papo dos doido. algoritmos que mexem com a minha Você quer entrar, mas você acha que vai dar tempo. Não vou fazer isso. Exatamente, eu não vou fazer isso com o Léo. A gente pode preparar uma outra, porque, né? Puta, essa é uma coisa que às vezes me tira o sono. Mas tem uma coisa que eu queria muito trazer, que foi um hit aí nesse intervalo, e que talvez o Léo consiga explicar, ou talvez não, mas que as pessoas têm dificuldade de tangibilizar. E eu vi vários comentários que é a história do MrBeast, né? Que é o maior youtuber, ou um dos maiores youtubers do mundo hoje. Que ele dá dinheiro para as pessoas, muito dinheiro, ganha muito dinheiro. E as pessoas ficam, mas como é que essa conta fecha? Ele faz um game que tá oferecendo R$1 milhão para quem ficar 10 minutos em pé, né? Aquelas brincadeiras. Ele fez ele viralizou, para quem não viu, ele fez uma imitação daquela série coreana que tava no Netflix, que é Squid Game. Como é que chama? Squid Game. Não, mas pois é, em português tem, como é que é? Round 6? Round 6. Em português é Round 6, maravilhoso. Em português é Round 6. É isso, então. O Squid Game, coreano, em português é Round 6. Adorei. Foi maravilhoso. Adorei. E aí, enfim, ele imitou aquilo. Round 6. Round 6. Sem matar ninguém, porque a série as pessoas morrem, mas ele botou lá 400 tantas pessoas pra fazer uns desafios e foi dando. E todo o vídeo dele, ele rasga dinheiro. Ele dá carro, dá casa, compra milhões, tudo isso. E ele é o Silvio Santos, no YouTube. E as pessoas falam, mas como é que esse homem ganha dinheiro? Como é que ele consegue pagar essa conta?
E aí tem muito dado. Ele ganha, sei lá, 300, 400 milhões de dólares ano só de AdSense. Assim, é um negócio Exatamente. real. Então, a conta ainda isso eu queria assim, tipo, é isso mesmo. O cara é view. É o volume de view que ele consegue fazer um vídeo que custa 2 milhões de dólares. Inscritos, views e watch time. Essa é a lógica do processo, né? E tem, óbvio, de repente, algumas estratégias de branded content. Às vezes ele tem um dinheiro, ele traz um carro de uma marca X que a marca está interessada em fazer ter uma visão. De graça ali. Exatamente. O carro às vezes chegou de graça para ele. Tem muito joguinho digital também que esse cara lança. Eu fui ver outros vídeos então, dele. eu queria entender, porque assim, na conta, o economista não me xinga. Sim, o valuation no canal. Se falar, se ele tá, Quanto custa o se canal? vazou, assim, ele tava faturando 300 milhões de dólares de AdSense por ano. Das pessoas, mas se cada vídeo dele ele gasta 2 milhões de dólares, Ele não faz é muito. um vídeo por semana e tá gastando Entendeu? Essa conta... 100 milhões só em Essa vídeo. conta não fecha. Então, não fecha assim, fecha, mas fecha apertada. Mas é isso, aí começa essas outros revenues que ele vai colocando. Exatamente, ele precisa fazer com que... É um processo cíclico. Ele precisa de audiência, ele precisa de público, né? Dessa audiência, ele precisa de anunciantes, ele precisa fomentar o AdSense por meio de inscritos, views e watch time. E aí ele faz essa lógica funcionar. E no final das contas, ali a cada momento ele está entendendo quanto ele gastou. Ele pode até naquele vídeo ter gasto mais do que o que ele arrecadou. Eu acho que ele ganha mas mais do que isso. Eu acho que o erro tá no valor. Esse valor divulgado tá errado. Na essência, ele tem uma curva de gastos, né? Para o economista aqui. Receita, despesa e lucro líquido. Não tem outra forma. Como ele está operacionalizando isso, é óbvio que é uma essência individual, mas a sua lógica faz todo sentido e a gente trabalha muito nessa direção também. Então, na hora que eu entro com um projeto de brand and content, um projeto especial, e eu viro para uma Fiat e falo, olha, você vai entrar no Big Brother Brasil e você vai ter 7.000% de interesse naquele seu carro, ou num carro popular da montadora. Então, o que valeu para ela? Pô, valeu aqueles milhões que ela pagou no Big Brother? Claro que valeu. Ela está esquentando a marca institucional, ela está levando o público a conhecer um produto que pode ser vendável para aquela massa de pessoas que estão ali comprando. E essa é a mágica, por exemplo, do Big Brother Brasil. É um negócio que está por trás do reality show. E tem um super negócio ali atrás. As marcas, elas ganham dinheiro. O McDonald's nunca vendeu tanto, rachou de vender. E mais do que vender naquela operação, ele criou uma imagem institucional e uma proximidade com o público que aquele recall de consumo... a receita da Globo, né? Não tem a menor dúvida. Tem esse dado. Eu não sei se esses dados estão certos ainda. Se o Mr. Beast estiver errado, bota aí pra mim o dado correto. Mas também a Globo tem sei lá quantos por cento da maioria, posso dizer que a maioria da receita estava vindo de Big Brother. Você trouxe um negócio que assim, super importante, que é, o Léo, a One Big Media compra pedaços de canais. Como que você calcula o preço de um canal? Porque assim, é aí que tá. Porque, assim, porque assim, na prática, é isso que você faz. Você compra canais e pro seu acionista, vou comprar esse canal, ele vai dar mais dinheiro do que eu paguei e tal. Então vamos lá. É um negócio de comprar canal. Eu tenho hoje um time de BI, né? E tenho também um time comercial aquisição. Esse conjunto de BI, de Business Intelligence e aquisição, ou seja, da inteligência da compra, com o meu pessoal de funil de compras, né? Que poderia ser funil de vendas, mas nesse caso é de compras. Esse time trabalha em benefício de um entendimento do que nós temos no mercado. Então, a inteligência me ajuda a detectar os canais que fazem sentido dentro das nossas métricas, dentro dos inputs que a gente colocou. A partir daquilo ali, eu trago uma análise financeira de determinados tempos, né? Quantos meses ou quanto vale aquele canal dentro de uma estratégia, quanto ele performa no AdSense. Então, essa análise ela é uma análise crua. Eu tenho um determinado número de meses que eu multiplico e aí eu ofereço para ele esse valor com base nessa equação. Quanto você ganha? Quantos meses eu estou disposto a pagar, né? Anos eu estou disposto a pagar por aquele ativo? E a partir dali eu faço uma proposta. E eu adquiro um percentual, ou em alguns casos eu adquiro o canal todo e ainda mantenho o creator dentro da operação como um produtor de conteúdo. Então, que eu acho que é nesse ponto que eu acho que deve ser o maior desafio que eu fico pensando assim. Eu entendo que a lógica da conta faz super sentido. O cara fatura 1 milhão por mês no canal, fazer uma conta... Tudo bem, de padaria. 1 milhão por mês no canal. A One Big Media, a minha experiência me fala, cara, eu pego um canal desse tipo, que é um canal de, sei lá,
esporte, eu sei que dá para crescer 5 a 10% ao mês durante 2 anos. Com esse crescimento, esse canal vai gerar de receita de lucro no próximo, né, de receita de AdSense nos próximos 2 anos, tanto. Vou pagar tanto por um pedaço disso, vou lucrar tanto nessa operação. Essa é a lógica, conta, essa é a conta. Só que pensando assim, me parece Tava muito... até buscando se tinha valor esse MrBeast, mas não porque, por exemplo, onde consigo imaginar uma analogia possível, né? Eu penso, os caras que... Quando a Disney compra a Pixar é um centro de criatividade brilhante, que sabe fazer um monte de coisa bacana pra caramba. A Pixar sabe, a Pixar tem, com a equipe dela, com sei lá o que, o Mojo da Pixar, ela tem alguém muito malandro, que conhece muito das coisas. Eles vão produzir uma vez por ano um filme digital que vai vender tanto nos cinemas, box office e tal e tal. Então é fácil essa conta, supondo que você vai manter aquela equipe lá. Só que a lógica da internet me parece muito mais capciosa, muito mais difícil de fazer do que isso. Né? Muito mais fugaz, porque assim, é isso, o cara da Pixar, ele fez Toy Story 1, 2, 3, o próximo filme da Pixar vai ser bom. Assim, a gente pode ter certeza que sair um Pixar esse ano é bom. Steve Jobs lá. Steve Jobs. Assim, vamos lá, o exemplo do Mario Bros. É um game que já teve performances muito melhores, teve quedas, subiu de novo, principalmente por causa da questão do console. Né? Então você tem uma série de variáveis que vão fazer com que um produto possa performar, e nem tudo que a gente compra dá certo, tá? Não existe uma regra 1, 2, 3. Não é apenas uma análise financeira. Existe uma análise... Tem risco na operação, claro. Não, mas ele é pequeno, tá? Mas ele existe. Ele existe. A gente tem que comprar muito bem. Existem várias questões de BI e preditivo que vão nos fazer entender se aquele canal tem tendência a crescer, ou tendência a estagnar, ou tendência até a queda. Isso pode acontecer. Às vezes um canal em crescimento, ele pode estar quase chegando num momento de estagnação, ou já estar no momento linear, onde, poxa, esse canal é regular, mas ele está prestes a cair. Então, tudo isso são análises que o nosso BI traz. Eu tenho um preditivo. É por isso que o negócio é bom. Porque o negócio tem inteligência artificial no meio. Porque senão fica muito, muito empírico. Ah, tá. Então tá, beleza. Eu pago 2 anos de valor do canal e vou trabalhar em cima do meu crescimento, que é de delta%, e a partir dali, esse delta% é meu lucro, e depois de 2 anos ou 1 ano e meio, eu paguei esse canal, e aí eu começo, e eu tenho um ativo digital. Mas é só isso? Não, é muito mais do que isso. É por isso que o modelo é tão bem estruturado, por isso que é um modelo replicável, por isso que é um modelo que agora nós vamos abrir para o mercado americano. Então, a One Big Media está com uma LLC nos Estados Unidos, nós já temos o nosso CSO morando lá, e nós já estamos com os 2 primeiros canais, ainda pequenos, mas testando o mercado americano, porque nós vamos replicar esse nosso modelo também solo americano, e em dólar, né? Então, aí a gente tem uma estruturação onde eu posso trabalhar com o meu time aqui do Brasil e fazer a captação financeira em dólar. Porque tem muito canal, vamos lá, né? A gente fala dos creators e nós somos pro-creators, bandeirinha mesmo, né? Porque vocês são creators. Sim. Vocês fazem essa indústria. A gente não pode negar isso. E o desafio que eu sempre falo é como que nós vamos remunerar bem o creator? Como a gente vai construir com as redes e pressionar, inclusive, para que as redes possam entender cada vez mais que, ok, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter as minhas métricas, mas como eu vou remunerar bem aquele que passa todos os dias, né, sentado numa cadeira, construindo um conteúdo, falando com uma tribo, tendo autoridade para fazer isso e construindo resultados? Esse é o grande ativo das redes sociais. Redes sociais sem creators é 0. Então, um movimento que nós estamos fazendo, inclusive conversando com outros players de mercado, é de valorização dessa categoria. Porque ela hoje é totalmente independente, isolada. Vocês são vocês, os outros são os outros, né? Tema de música. Né? Mas é isso. Mas não pode ser assim. Que de abelha. Não pode ser assim, Pedro. Não pode, sim. Entendeu? E tem as redes, eu lembrei agora do Clubhouse, que estava aí prometido há um tempo. Sim. Que é isso, se a turma não foi pra lá, não produziu o conteúdo que engajou, ela não segura, né? É dificílimo. Eu falo o seguinte, existe uma dança muito grande, né? Vocês viram aí os números do TikTok, né? Fatura hoje o que um país fatura, o PIB da Islândia, né? Olha isso. É uma loucura e ela está incomodando as grandes e até o próprio YouTube. Sim, então existe uma o que acontece? Ela entendeu que os shorts são uma realidade, que as pessoas querem pequenos insights.
Léo, mas mas eu vejo, né, como é que a gente está aqui conversando há mais de 1 hora, né, nos 2 blocos? E aí? Então, você está querendo me dizer que não é isso? Eu estou no formato errado? Não. Existem target groups, existem movimentos. Tem público para o Hydra e tem público para quem faz o corte do Hydra. Claro. Sim. Porque tem gente que quer ouvir pequenos lances daquilo que nós estamos conversando insights. aqui. Dados, Bom, eu né? quero ouvir sobre live commerce. Ele vai pegar o short do live commerce de 8 minutos, de 5 minutos, de 2 minutos. Aquela frase, aquele pedaço, né? Assim como outros podcasts estão fazendo cortes. Eu acredito muito nos cortes para os podcasts. Mas eu acredito muito na essência, no conteúdo, nessa conversa longa e produtiva que nós estamos tendo aqui. Porque isso é conhecimento. E conhecimento é poder. E é isso que a geração Z ainda precisa respirar mais. Ela precisa respirar mais o tempo, a experiência. E eu falo que o grande lance na One Big Media é que nós temos diversas gerações ali dentro. E isso é uma coisa que eu faço muita questão, né, de ser horizontal, como eu disse no primeiro bloco. Mas mais do que ser horizontal, é de ser diverso. Diverso não apenas nas opções, mas diverso nas questões de gerações. Porque quando você consegue confluir aquilo que eu tenho aos meus 51 anos de idade de melhor com o que um garoto de 18 anos tem de melhor, porque ambos temos coisas boas, a gente consegue entender qual que é a máxima do relacionamento da sociedade. É isso que eu acredito como essência. Juntar o Profundo. Boninho com o Felipe Neto, fazer um megazord da comunicação. Mas é isso, né? Juntar os cabeças. Acho que caminhando pro final já. Não, pois é. Agora, como empreendedor, temos uma pergunta clássica que você precisa passar por ela. Que é o seguinte, a gente aqui no Hydra pergunta sobre os tombos e as cachaças dessa vida de empreender, tirar do papel inovação, botar na rua ideias e negócios. E aí, óbvio, como bons mineiros, a gente fala que a maioria das pessoas comemora as cachaças, mas esconde os tombos, e aqui a gente quer contar dos tombos e quer comemorar as cachaças. Então, momentos aí que foram de muito aprendizado difíceis, um específico que você quer compartilhar com a gente nessa jornada de One Big Media. De One Big Media é muito recente, Pode ser né? outros A gente está falando, quiser, tá? falando de 1 ano. São desafios. Os desafios da One Big Media são os desafios de mudar rápido, virar a chave rápido. Tá. Então, principalmente antever as situações. Mas você antevém a partir de movimentos do passado que te fazem ter a estratégia, o conhecimento, o know-how. Então, eu tenho algumas situações de problemas que aconteceram na minha vida, principalmente quando eu sou empreendedor nato desde sempre. Eu comecei muito cedo, comecei aos 12 anos, quando podia trabalhar com 12 anos de idade. Não me arrependo em nada disso. Eu acredito que essa base, essa formação que eu tenho, e às vezes eu vejo um sobrinho com 12 anos e falo assim, não é possível, você não fez isso com 12 anos. Eu não consigo imaginá-lo fazendo isso. Mas na minha época era possível e eu fiz. E isso faz parte daquilo que eu sou. E os tombos que eu convivi desde cedo, eles fazem parte da minha trajetória, do meu conhecimento, e hoje eles são todos a linha de experiência que faz com que eu erre menos. Não vou errar? Mentira, vou errar. Claro. A gente erra. O clichê de vamos errar rápido e acertar mais rápido ainda é o grande lance. Mas não me deixou fora de, por exemplo, ter projetos roubados. E aí é onde a coisa, onde mora o problema, né? Então, assim, a gente confia nas pessoas e de vez em quando você toma os seus tombos, né? Então, eu tive um projeto na área de tecnologia, né? Que foi roubado efetivamente por uma emissora de televisão. A gente apresentou, passou 7 meses discutindo esse projeto. Nossa. E ele acabou sendo usurpado, né? E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque nós entramos na justiça, já ganhamos na perícia e agora estamos seguindo para as oitivas das testemunhas e, sequencialmente, a gente vai chegar a um veredito final. Mas isso já faz 3 anos. Já fazem 3 anos. Baita tombo, você investiu tempo, energia. Não, você... Sonhou, né? Sonhou. Mas eu penso o seguinte, os tombos estão ligados naquilo que você vivencia. Eu sou um eterno sonhador. E eu acredito muito que sonhar é uma das grandes armas que nós temos para performar. Sim. E quando a gente sonha e quando a gente performa, ou ainda quando alguém vem e puxa o seu tapete e te tira aquele sonho, não desista.
né? Não sei se o caminho é para um conselho, mas assim, não desistam. Porque efetivamente a gente sonha todos os dias e a gente precisa acreditar que aquele sonho pode se tornar realidade. E essa realidade é que vai fazer com que você consiga, a partir daquelas experiências, viver coisas novas e melhores. Então, tudo que eu vivenciei, e isso aconteceu 2 vezes. Eu fui roubado por uma apresentadora de televisão no ano 2000. Eu acho que esse mundo de comunicação tem muito essas histórias, né? Eu posso Tem. falar isso, Tem. porque é isso, é aquela dificuldade de Sim. botar no pacote, dar nome, fechar, né? Assim, é mais fácil assim, Copa, é meu, é seu. Esses híbridos aí da comunicação, a ideia, né? Onde você registra. Que é um exemplo é interessante. difícil, né? Demais isso. É um exemplo interessante. Por exemplo, essa semana, a palavra Magalu foi comprada pela concorrente. A palavra no leilão, né, da Magalu. Isso não é novo, não é de hoje, mas um concorrente pode comprar a sua palavra e fazer uso dela num leilão para que na hora que você puxar Magalu, você ir para a oferta da ponto. Louco isso, né? A gente imaginar que isso é possível já é uma coisa totalmente fora de um contexto ético, no meu entendimento. É pessoal, tá, gente? claro, É não, mas- pessoal. A palavra, a marca não é bom minha. senso de negócio, né? Quer A dizer, marca não é eu lancei minha. o pão, até pão que Savassi, limite o pão é você, meu. até que limite você quer vender por vender. É. Eu acho que a gente tem que entrar Interessante. num contexto ético. A gente precisa discutir ética na escola, na vida, num podcast. A gente precisa discutir valores. Porque se nós não tivermos valores, vale tudo. E o vale tudo não pode ser só um ringue. Né? Porque no ringue você tem o gongo do início e o gongo tem do regra, final. é. E você tem regras, né? Abaixo da cintura, não. né? Isso aí. O Whindersson se machucou, mas ele fez um negócio maravilhoso ali. Ele teve uma sacada, né, para colocar, junto com o Popó, uma relação de respeito, valorização, harmonia, superação. Então tem um padrão ético ali naquela estrutura que foi concebida. Agora, a gente vê hoje no mundo corporativo a qualquer preço, a qualquer custo. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, a queda, ela tem que funcionar para um entendimento e para uma percepção para que o seu público, as pessoas que estão assistindo, vendo, possam entender o seguinte: não façam a qualquer custo. Não façam a qualquer preço. É possível ganhar, é possível performar fazendo de forma justa. Nós dando nome somos aos exemplos, bois, tá tudo e bem. outros tantos somos exemplos de superação e de resultado. A gente triplicou o nosso faturamento. Ninguém fez nada de errado para isso. A gente fez o certo. A gente apoia Trabalho. no nosso modelo de negócio. Trabalho, ética, coerência, responsabilidade. Ô, Léo, mas aí, tombos, putz, enfrentar 2 roubos de ideia, de produto, de projeto, deve ter sido duro. Ambos com processo. E Virei quase um rábula, né? Que, pra quem não sabe o que é um rábula, é um cara que não se formou em direito, mas que conhece tanto quanto um chatice. advogado. Então hoje eu tenho uma No Brasil. experiência. Como que alguém Mas olha que gosta legal, olha que tombo. Era mó mas olha- legal isso no Brasil, Mas não olha que pode mais, tombo é legal. difícil. Mas olha que tombo legal. Eu hoje sou quase um advogado. Sim. Então, assim, a experiência que uma coisa ruim me trouxe, a experiência boa, né? E o resultado disso é que hoje eu erro muito menos. Hoje eu analiso contratos junto com o meu Agora jurídico. Você é sócio de um garoto aí pro criador, você pode ajudá-lo a evitar Exatamente, esses não, tombos claro, aí. e eu Entende falo seus termos de uso. e eu falo sempre com as pessoas que me procuram: Léo, como é que você conseguiu materializar o plágio e como você conseguiu materializar o processo, como você conseguiu materializar tudo isso? Com experiência, com informação, registrando, tendo estratégia, indo ao INPI, mandando um SEDEX para mim mesmo do projeto que foi aberto em juízo. Coisas simples e baratas que fazem com que aquele que cria possa ter o direito da sua ideia preservado, porque essa é uma situação que fora do Brasil não aconteceria. E se acontecesse, não duraria mais do que 6 meses a um ano, fazer do um início ao fim. Hilde e Léo Então, na e mesa ia Delbrando ser Pontes. maravilhoso. Verdade. Mas eu queria saber E a essa cachaça. Qual foi o momento? É pra tomar assim, agora? Pode Podemos. também, Podemos porque tomar. tá na mesa. Eu queria saber um momento assim que você fala, ai, aquele momento que a gente comemora, aquela celebração, aquele frio na barriga bom. É que assim. você viu uma ideia dar certo. Olha, E não precisa ser só uma Big Media, qualquer história. Isso dessa aconteceu que essa você- semana. Ai, que Eu bom. participo de vários grupos operacionais dentro da empresa. Eu sou CEO, mas eu tenho um combinado com a minha COO, que é uma par minha, de entrar na operação. Porque eu preciso entender a operação. Eu não posso simplesmente entender o macro. Eu não estou em todos os grupos, até porque o número de canais é muito grande, mas eu estou em alguns grupos de canais. E é muito gratificante a gente sair de uma reunião
com um creator e perceber que o creator entendeu o nosso modelo de negócio na prática. Porque uma coisa é a teoria, a outra coisa é a compra e a terceira é o dia a dia, é a operação. Eu tenho um sócio. Sim. Eu preciso respeitar esse sócio precisa me respeitar. Eu tenho as minhas ideias, conceitos e experiência e ele tem as dele. Então essa mágica do relacionamento, e quando você consegue ver que as coisas estão fluindo, isso faz muito bem. Não está ligado necessariamente a dinheiro, está ligado a conseguir passar uma ideia, conseguir ter um fit e fazer com que isso se torne resultados. E que, claro, vão levar a dinheiro. Mas, efetivamente... E o segundo, claro, é quando a gente conseguiu fechar o triplo. Quando eu iniciei na One Big Media, quando eu fui convidado para assumir como CEO em dezembro de 2020. Fiz o meu planejamento em 21, final de janeiro ele estava pronto. A gente queria o duplo. Trabalhamos por duplo. Chegamos no LL, lucro líquido, no meio do ano, com uma série de estratégias, e fechamos o triplo em dezembro, nos últimos dias de dezembro, com um contrato. Então, esse triplo me fez muito bem. Pelo dinheiro, também. Pelo marco, muito mais. Então, a minha cachaça boa é saber que vai pro triplo. Como diz, né? Você tira o chapéu, né? Do Raul Gil. Você bebe a cachaça tem que dar um pouquinho pelo quê? Santo. Pelo triplo. Mas é muito mais do que pelo triplo. Uma outra coisa que eu entendo que é muito importante. A gente só está onde está porque a gente pensa em pessoas, com pessoas, para pessoas. Meu NPS, que é índice de satisfação de todos os nossos 40 funcionários, é de 95%. E isso está ligado à gestão horizontal. Isso está ligado em ouvir o colaborador. Ainda que a gente saiba que horizontalidade não quer dizer que... Bagunça. Não é bagunça. Tem a linha do liberdade e libertinagem. É a mesma coisa. Existem processos. Somos uma empresa. Para atender 40 colaboradores ou daqui a pouco 400 colaboradores, a gente precisa ter normativas. Mas o respeito ao outro, algumas pessoas... coisas simples, né? Algumas pessoas tiveram Covid no negócio. Aí a gente manda uma gentileza para casa desse nosso colaborador, desejando melhoras, manda um chocolate, manda alguma coisa. A gente se preocupa com gente. Eu tenho um departamento dentro da empresa que é gente, gestão e processos. E a gente valoriza muito esse departamento e tudo que a gente consegue construir em relação às pessoas. Se nós temos pessoas envolvidas, imbuídas, direcionadas, com vontade, com desejo de fazer alguma coisa, com certeza é meio caminho andado para o sucesso. Perfeito. E aí, a nossa dica. É isso aí, um livro, uma ideia de um filme, um link pra gente botar aqui embaixo, coisa que você queira recomendar. Esteja aqui embaixo para a pessoa poder aprender mais sobre mídia, mas também sobre qualquer coisa que você Olha, eu recomendo entrar no portal da One Big Media. É isso aí. Ele é marketing, eu recomendo entrar no portal da One Big Media e se você for creator, né, eu não sei onde é que tá a câmera, acho que tá ali, né? Ó, se você for creator, entre em contato conosco, a gente tem uma área reservada para conversar com você e vem para One Big Media você também. Aí sim, olha. Lembrou, isso. né? Muito bom. Lembrou. Vem. Caixa Econômica Federal. Mas não tem assim um livro... Vem pra Caixa, você também. Vem. Nossa, Caixa. É Caixa. Mas não tem assim... A geração Z não vai entender Não vai pra isso. Caixa também. Tá no Nubank. Eu ia fazer esse comentário. Não acho que vai pra Caixa também, não. Mas tem algum livro, alguma série que você tá vendo, algum vídeo, algum podcast que você tá escutando, qualquer coisa que você acha legal, as pessoas... Até pra ou explorar mais o assunto que a gente tá fazendo aqui, ou que te acalma, que te faz bem, que te dá paz, te inspira. Olha, não deixar de achar uma recomendação. Eu vejo muita coisa todos os dias. Eu tiro pelo menos 1 hora por dia para analisar tudo que tem nas redes sociais. Eu valorizo muito esse tipo de postura, mas eu não tenho uma dica única. Tá bom. Eu acredito que a gente precisa, inclusive eu recomendo que as pessoas sejam, nesse ponto, generalistas, que elas busquem de tudo um pouco. 70% de tudo que eu tenho em termos de conhecimento, eu absorvo com pessoas que são melhores do que eu. Eu acredito que você tem muitos personagens hoje, João Domecq e outras tantas, que faz sentido seguir.
Ricardo Amorim, são pessoas que têm coisas a dizer e que podem influenciar Jeff Bezos, sabe, assim, são lugares e com essas pessoas eu consigo entender o que elas trazem de melhor e fazer um juízo de valor e buscar o meu próprio conteúdo. Então, eu faço uma escolha de muitas coisas, assisto todos os dias. A Renata Lopretti tem um podcast muito bacana. Sim. Então, assim, é todo um conjunto dessas possibilidades, grandes grupos de comunicação que têm o Pipeline, por exemplo, que tem muitas notícias hoje sobre o nosso setor, né? Então, eu vou buscando um pouco de tudo. BuzzFeed, é muita coisa. Então, eu entendo que a minha recomendação seja generalista, procure estar e buscar nas redes sociais pessoas e grupos de comunicação, podcasts que são relevantes, né? E, inclusive o Hydra, né? Inclusive o Hydra Por que não, Podcast. né? Boa. É isso, né? Léo, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado por voltar aqui. Imagina. Obrigado 3 vezes. Não, foi tão bom. Ele voltou 3 no escuro. Voltou no escuro, a gente almoçou, voltou no escuro, não deu. Não, Enfim. mas eu entendo o seguinte, a gente tinha que fechar esse primeiro ciclo, fechamos com chave de ouro, eu gostei muito da conversa, gostei muito de vocês dois, eu desejo o melhor para o Hydra, ou para a Hydra, né? Enfim, como vocês queiram. Muito obrigada. Eu entendo que o caminho do podcast é um caminho de conhecimento e vocês estão realmente na direção certa. A gente Parabéns. gosta, gosta. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu elogio claro. com autoridade agora, é bom demais. Isso é muito obrigado mesmo. A gente também quer essa cachaça, vamos brindar. Exatamente. Boa. Por favor, brindem. Galera, é isso. Esse foi mais um Hydra Podcast. Você sabe, quarta-feira que vem tem mais um papo novo. Obrigado por estar conosco até aqui. Já curtiu esse vídeo, já compartilhou, mas comenta aqui embaixo que parte você gostou. Continua com a gente. É isso. Até quarta que vem. Valeu.